Olá pessoal, estamos aqui com o nosso evento Transforme a Energia do Seu Ambiente. Eu sou Flávia Almeida, sou designer de interiores, especialista em Feng Shui, que é uma técnica de harmonização de ambiente aí para deixar os seus espaços sempre melhores, sempre mais bonitos, mais aconchegantes. E o melhor, com uma energia boa, né? Onde você se sinta feliz, pleno e isso possa acompanhar o restante da sua vida, que também é o mais importante, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre uma metáfora, a casa como um ser vivo, tá? Isso não quer dizer que ela vai aí criar braços e pernas, mas a gente podia até imaginar como se ela tivesse, viu? Vocês vão ver aqui no final desse vídeo que é praticamente como se ela pudesse aí atender todas essas questões de olho, de boca, né? A gente consegue compreender a casa da melhor forma possível e ela contribui com a gente, né? Então, vamos lá aprender um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu quero dizer hoje para vocês. Vamos fazer uma avaliação, tá? Um corpo bem vestido e limpo, ele pode não estar saudável, né? Então, imagina aí uma super casa bonita, e eu posso garantir para vocês que isso acontece, porque muitas vezes eu atendo principalmente apartamentos. As casas mais antigas costumam ter também algum tipo de problema, mas os apartamentos eles têm assim muito problemas, né? Principalmente em relação à planta. Às vezes é um super apartamento que tem elevador dentro e, né, um monte de coisas ali que seriam super bacanas, mas que terminam prejudicando a saúde dessa casa. A mesma coisa acontece, né, com o nosso corpo. Às vezes você se olha, tá super bem e tem aí algum tipo de problema. A casa acontece dessa forma. E a gente tem aqui o Feng Shui para nos ajudar, né? Essa é a coisa bacana. Quando a gente trabalha o ambiente, a gente modifica e faz algumas modificações para que ele tenha mais energia vital, tá? E também no nosso corpo, não é? Quando a gente faz aí algum trabalho na nossa saúde, a gente coloca aí o nosso corpo para funcionar melhor, com atividade física, né? Às vezes com remédios, a gente procura buscar curas, né? E formas de melhorar a nossa saúde. E a mesma coisa acontece dentro da casa. A gente vai encontrar aí espaços, formas, né? De trazer da melhor forma possível essas melhorias dentro de casa que fazem com que ela esteja mais saudável, além de bonita, né? Eu gosto sempre de deixar frisado isso, que o Feng Shui ele não precisa ser aquela coisa de ficar colocando 1500 cristais, né? De trazer aquele monte de coisas vermelhas e fio vermelho daqui e coisa dali, porque isso nem sempre vai deixar a sua casa melhor, né? Às vezes simplesmente é lá mais um enfeite, mais alguma coisa. Eu até conheço pessoas que já fizeram consultoria e encheram a casa de cristal e aquilo não teve nada a ver, né? Simplesmente não fluiu, não aconteceu as coisas como a pessoa esperou. Talvez, né, se tivesse feito ajuste ali nos móveis, se tivesse ali colocado intenção, porque o Feng Shui ele não é apenas a gente ir lá e colocar uma pedrinha ou a gente ir lá e colocar uma cor diferente. O Feng Shui vai muito daquilo que a gente sente, daquilo que a gente intenciona, daquilo que o nosso ambiente está precisando. E a gente tem que ficar muito atenta, né? O nosso olhar, quando a gente começa a compreender melhor o Feng Shui, modifica. Por isso que é tão importante que a gente estude um pouquinho sobre todos esses temas, porque assim como a gente lê sobre saúde, né, pro nosso corpo, a gente também fica aí atento à nossa saúde da casa, certo? Porque imagina quanto tempo a gente passa dentro do ambiente. E isso vale também para os locais de trabalho, obviamente, né? E quando a gente consegue melhorar, assim, dá pequenas pitadas, você já vai sentindo tudo isso. Uma plantinha, por exemplo. Quando você coloca uma planta no seu ambiente, a sensação é muito boa, não é? Você olha ali e fala, ai, ela tá crescendo, ou ela deu uma flor, né? Ó, tem uma violetinha ali atrás de mim. Que gostoso que é você ver a florzinha, você parar para observar a folha, né? Tem tantas coisas bacanas
que apenas um item pode fazer diferença. O próprio cristal, quando ele é bem colocado, a gente também vai sentir muito efeito, né? Mas qualquer outro item, uma posição correta, uma cor correta, a forma, né, como você faz isso que modifica bastante, tá bom? Então vamos lá? Então a gente trabalha essa energia vital, né, dentro aí do ambiente. Guarda isso. O termo Feng Shui ou Feng Shui ou Feng Shui, a maneira como você quiser, né, falar, isso não tem problema. Eu quero trazer aqui uma definição que originou esse tema, que eu acho muito legal e eu queria dividir aqui com vocês, que diz assim: onde o vento é suave e o sol é quente, a água clara e a vegetação vistosa. E aqui a gente define o local ideal, né? Onde o vento é suave e o sol é quente, a água é clara e a vegetação é vistosa. Então, isso gerou aí o termo Feng Shui, que significa vento e água, literalmente, mas nos trouxe o quê? A ideia de um local harmônico, né? Onde a gente se sinta ali feliz, aonde seja um local tão próspero que ali o vento é suave e o sol é quente, né? A gente tem um vento, aquela brisa, mas a gente tem um sol gostoso, né? A água é clarinha e a vegetação é viçosa. Você consegue visualizar isso, falando com mais calma? Essa sensação que a gente tem, né, de um local harmônico, gostoso. Porque é tão gostoso quando a gente tá naquele solzinho e bate um ventinho, não é? Quando você olha aquela vegetação bonita e você tem uma água gostosa para depois você se refrescar, tomar um banho ou até mesmo beber, né? Então a ideia foi essa, da gente estar num lugar onde a gente se sinta plena, onde a gente se sinta ali abençoada, né? Eu gosto de usar essa palavra porque eu acredito que é a maneira como a gente se sente, né? Quando a gente tem um local que nos acolhe, que nos abraça, que tá ali contribuindo, né, para nossa vida. Então, essa é uma visão que eu gostaria que vocês fizessem, né? Visualizem aí esse espaço bem gostoso para a gente conseguir compreender aí o termo. Mas a gente também precisa entender que o Feng Shui, ele veio para quê? Ele visa equilibrar pessoas e ambientes, tá? E através de uma coisa que eu acho incrível, que é o equilíbrio que vem da natureza. Vocês já notaram quanto a natureza é equilibrada quando a gente tem aí um local bonito, com flores, com água, com terra, com pedras? A gente se sente totalmente em paz, né? Não existe aquela sobrecarga, a gente olha, a gente sente algo saudável, até porque a gente tem aí uma sensação primitiva, né, que tá aí no nosso DNA. Isso é um papo mais longo, mas nós temos, né, essa sensação boa quando a gente está numa natureza que está equilibrada. E a mesma coisa acontece quando a gente consegue recriar esse espaço natural dentro dos nossos espaços. E isso acontece muito por conta dos 5 elementos, tá? O Feng Shui, ele vem estudando aí as pessoas, os ambientes, há mais de 5.000 anos. Existem várias escolas e talvez você ouça um falar de uma forma, outro falar de outra. Eu sempre digo assim, você tem que acolher aquilo que é bom para você e buscar uma pessoa que você se identifique, né? Porque a maneira como você vai em um médico vai ser diferente daquilo que o outro médico vai falar. E aqui a gente está tratando a casa. Cada pessoa vai trazer a sua forma de ver, a sua forma de falar, né? O seu próprio tempero ali para deixar o seu lar mais harmonizado. E é por isso que você precisa se identificar com a escola, com a pessoa que vai te orientar. E eu fico muito feliz que você está aqui, né? Porque isso quer dizer que você se identifica comigo. E é uma honra para mim poder te ajudar aí nesse processo de melhorar a sua casa e, consequentemente, a sua vida, né? Porque é isso que o Feng Shui vai fazer. Eu vou continuar aqui meu roteiro, porque senão eu começo a falar além do que eu devia, tá? E a gente tem alguns princípios básicos, como, por exemplo, a energia Qi. Você conhece a energia Qi? Já ouviu falar? Desculpa, gente. A energia Qi é uma energia que é uma força invisível, tá? A gente não consegue enxergar, mas ela está presente aí, trazendo
toda a prosperidade, a abundância, a alegria. É como se ela fosse entrando aí no seu espaço e abençoando. Eu gosto de imaginar dessa forma, né? Ela entrando aí ela olha alguma coisa, ela olha outra e vai ali uma força leve, tranquila, né? Passeando aí no seu espaço. A todas as coisas vivas, na verdade, têm energia Chi, tá? Então, você tem energia Chi, eu tenho, os pets, as plantas, e isso é uma força que alguns chamam de prana, né? Os indianos chamam de prana. Existem aí várias denominações, mas aqui dentro do Feng Shui a gente chama de energia Chi, tá? Que não quer dizer que a gente coloca como energia positiva, mas não quer dizer que ela esteja aí num lado positivo, porque dentro do Feng Shui a gente também trabalha dualidade. Dualidade quer dizer o quê? Que não existe bom e mal, existe quente e frio, né? Existe o claro e o escuro e uma complementar ao outro, tá? Essa visão do Feng Shui é muito bacana para a gente entender que sempre que existir a luz, vai existir a sombra. Então, às vezes você tá aí com a casa toda bagunçada, cheia de problemas, cheia de coisas para resolver, mas só vai existir a luz se houver a sombra, né? Você cria possibilidades de melhorar cada espaço porque existe um problema e é aí que a gente consegue encaixar toda essa técnica, né? E trazer mais energia Chi aí para dentro do nosso espaço, que é esse o objetivo final, tá? Quanto mais Chi, mais próspero e saudável vai ser o ambiente. E quanto menos Chi, mais pobre e doente. Como que isso acontece, Flávia? A gente tem ali um ambiente, eu já falei que a energia te abençoa, né? E quanto mais isso serve para o teu corpo, isso serve para a tua casa, né? Quanto mais a energia está conseguindo ali se movimentar, e entendam que ela se movimenta, então por isso que a gente fala muito no Feng Shui sobre ali obstáculos, né? Sobre deixar espaço, sobre abrir espaço. Ontem a gente falou aqui sobre trazer espaços, né? O que acontece quando a gente não tem espaços dentro de casa. E exatamente sobre isso, para a energia Chi passar, a gente precisa abrir, né, novos caminhos, e ela vai trazer coisas boas a partir disso, certo? Então, quando você quer mais riqueza, mais saúde, mais abundância, quando você quer mais coisas boas, você precisa trazer mais Chi para sua vida, tá? Isso um Chi pessoal e um Chi para sua casa, certo? O Chi da casa, ele vai afetar as pessoas, né? E também ali todas as pessoas que a gente conversar, todas as pessoas que a gente tiver, que tiverem acesso ao nosso espaço, né? Esteve ali, vai afetar. Não existe aquele momento quando você entra numa casa e aquela primeira impressão, assim, porque a gente ainda tá ali despertando, né, para aquele novo ambiente. Uma sensação primitiva, praticamente, de quando você entra num espaço, você precisa saber se você vai estar bem ali, né? Então, a sua anteninha fica ligada e aí você consegue compreender se esse espaço é bom ou se ele não é. Eu acho que todos nós já entramos num local onde a gente não se sentiu bem, né? Independente aí, se você é uma pessoa mais sensitiva ou não, a gente sente quando a gente está num espaço que não é agradável, né? E o passar do tempo nesse local onde a gente se sentiu desde o começo não muito bem, vai deixando a gente cada dia mais com menos Chi, tá? E aí que mora o perigo. De repente você trabalha num local assim, ou você mora num lugar assim, né? E a gente precisa sempre tomar muito cuidado com aquilo que a gente passa mais tempo, com aquilo que é mais próximo da gente. Nossa cama, o nosso quarto, a nossa casa, o nosso arredor aí sempre estão influenciando na nossa vida, tá? E eu disse nessa ordem porque é nessa ordem que isso acontece. Quanto mais próximo da gente, mais afetando vai estar, certo? Até porque semelhante atrai semelhante. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E quando a gente tem uma energia
que está ali naquele local, na nossa casa, né, a gente está atraindo aquilo. E o porquê, existem formas da gente identificar aí dentro de várias técnicas, né, de várias possibilidades, mas dentro do Feng Shui a gente observa muito a posição de móveis, a gente observa muito alguns detalhes ali que podem ser melhorados através de um objeto, por exemplo, que você coloque ali, que te traga mais proteção, né, que cuide ali daquilo que você não está o tempo inteiro observando. Isso vai te ajudar a entender como isso funciona, e porque o Feng Shui, basicamente, ele vai te trazer ali um retrato, né, de como está a sua vida naquele momento, de como é que está acontecendo tudo isso. Então, quando você olha para esse local aí, que é a sua casa, e você consegue identificar esses pontos, aí você vai poder corrigir para atrair mais dessa energia positiva, né, que te traz abundância, que te traz alegria, certo? Não existe escolha, tá? E aqui eu vou te falar primeiro que não existe escolha. Seu ambiente sempre estará te afetando, com bom ou com mau Feng Shui. E por que eu te falo que isso não existe escolha? Teu ambiente está aí te afetando, né? De qualquer forma isso vai acontecer. A escolha que você tem é se você vai continuar a deixar ele dessa forma como ele está ou se você vai melhorar, né? Porque assim, às vezes a gente acostuma com muita coisa. Ah, aquilo lá tá com goteira. Tá, não tenho dinheiro agora, não vou fazer. Ah, aquilo lá tá, aquela parede tá lascando. Nossa, mas eu preciso muito fazer. Acontece direto. Eu faço vários stories, né, dentro do Instagram, e volta e meia alguém me fala: Flávia, eu peguei meu marido para fazer isso hoje. Flávia, tal coisa. Porque o que acontece? As pessoas ficam muito ali na zona de conforto. E aí quando a gente lembra, né, de tudo que tem que fazer e toma consciência, isso é muito importante, a gente tomar consciência daquilo que precisa ser melhorado, porque muitas vezes a gente nem sabe, né, que, por exemplo, uma goteira vai ser a sua casa ali chorando, você precisa cuidar do seu emocional, né? Por exemplo, um outro exemplo que eu posso dar para vocês, o mofo, isso também está relacionado aí à sua a sua sensibilidade, ao seu emocional, né? Vamos pegar um outro exemplo que não seja com água. Nossa, me fugiram todos os exemplos agora, mas a gente vai trazendo aqui para vocês coisas bacanas para vocês conseguirem entender, tá? Enfim, tudo isso afeta o nosso Qi, né? E é muito importante que a gente consiga harmonizar tudo isso para que a nossa vida possa ser mais plena, possa ser mais saudável, certo? Não é mágica, gente, não é mágica de forma alguma. Isso vai acontecer porque quanto mais equilibrado o nosso Qi estiver, mais os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas decisões melhoram. Por isso que é importante, dentro dos nossos espaços, a gente criar aí um local seguro para tudo isso, né? Onde a gente consiga ali, o exemplo que eu fiquei devendo para vocês agora há pouco, quando a gente tem uma quina, por exemplo, a gente tem ali uma seta, um dedo apontado pra gente o tempo inteiro. E isso vai deixar o quê? Vai deixar a gente ali com um sentimento que a gente nem compreende no momento, tá? Mas aquela sensação de que a gente tá oprimido, de que a gente tá cansada, sabe? Chega no final do dia, aquilo ficou apontando o dia inteiro pra você, você tem aquela sensação assim de que não tá aguentando, suas costas doem, você se sente mal, ou às vezes você dorme com essa quina apontada pra você e você já acorda dessa forma. Tá? Às vezes você não tem essa consciência. E o que acontece? Com o passar do tempo, você vai enfraquecendo o teu Qi, tá? O teu Qi pessoal e o Qi da tua casa, a gente também enfraquece com várias outras coisas, como por exemplo, ficar falando, né? Ficar xingando, ficar ali amaldiçoando, trazendo um monte de coisas que não são bacanas, assistindo coisas ruins, a gente não cuidando, não tendo ali um momento de olhar para aquele espaço e agradecer, né? Não sei se vocês fizeram o desafio que eu fiz semana passada e eu coloquei uma oração muito bacana, vou deixar aqui o link na descrição para vocês, porque vale muito a pena.
Essa semana eu tô com a garganta um pouco ruim, e porque eu mexi com gesso aqui, e aí tá falhando um pouquinho, gente, me desculpe. O que acontece então? A nossa casa, ela é a expressão básica da nossa vida. A sua casa é a expressão básica da sua vida. Como ela tá hoje? Né? O que pode ser feito? O que pode ser melhorado? Eu trouxe todas essas coisas aqui para vocês compreenderem que sim, existem possibilidades e cabe a cada um de nós, né, abraçar essas possibilidades aí e decidir o que a gente vai fazer, né? A física quântica explica que tudo que temos é manifestado por nós e a gente pode manter ou não as manifestações aí que a gente quer fazer, né? Porque quando a gente toma consciência, a gente está pronto aí para poder melhorar tudo isso. E vai acontecendo num processo natural, tá? Eu digo, no meu processo, por exemplo, o que aconteceu no meu processo? Eu conheci o Feng Shui, né? E logo quando eu conheci, o meu quarto da bagunça era a área da prosperidade. Então, imagina o caos financeiro, né? E era muita bagunça. A partir do momento que eu fui melhorando isso, eu fui conseguindo pagar mais contas, aí daqui a pouco, né, coloquei ali a casa em ordem, consegui trazer outras pessoas para o meu espaço de trabalho, para trabalharem aqui comigo. E isso vai trazendo o quê? Mais energia de prosperidade, não é? Porque quando a gente consegue corrigir ali o erro, a gente está realmente trazendo novas possibilidades, novas oportunidades, não é? Então, quando a gente tem essa associação aí da casa, por exemplo, as portas, elas falam, porque as portas são a boca, né? As paredes, elas vão trazer as histórias, porque as paredes, elas acumulam ali tudo que a gente fala, tudo que a gente sente. É como se elas estivessem com os olhinhos ali atentos e registrando tudo o que acontece, sabe? O fogão, ele vai apoiar a nossa existência. Por isso que dentro aí do Feng Shui tem uma simbologia tão forte. O fogo, ele tem uma simbologia muito forte. Se a gente parar para imaginar por que o fogo foi criado, né? Ali na ideia dos nossos ancestrais, o fogo protegia, o fogo dava calor, dava luz. Então, o fogão, ele tá aí relacionado à nossa existência, né? Porque a partir do momento que houve fogo, a gente conseguiu sobreviver aos ataques, a gente conseguiu sobreviver pôde ali ter mais alimentos, né, e conseguir se alimentar melhor e tudo mais, e até hoje é assim. É ele ainda que faz o nosso alimento para que a gente possa sobreviver também, né? Então, o fogão, ele tá ali super relacionado à abundância pra gente. Imagina, sua casa sem um fogão. Tudo bem que a gente tem delivery, etc e tal, mas quando a gente não utiliza o fogão, a gente não está ativando o nosso dinheiro, tá? Porque o fogão, ele está relacionado ao nosso financeiro. O Feng Shui, ele é o cofre da casa, certo? Então, se você não sabia disso, essa informação é bem importante. O banheiro também está relacionado aí à nossa limpeza. E todas essas associações, né, que eu estou trazendo aqui para você, quer dizer o quê? Quando a gente consegue compreender o que é o Feng Shui, a gente pode melhorar, tá? Entendeu? É exatamente sobre isso. A gente tem a consciência e a partir dessa consciência é possível que a gente transforme. Ai, Flávia, mas eu preciso saber de tudo isso? Na verdade, a maneira como eu gosto de trabalhar é que você consiga, sim, compreender o porquê daquilo, porque faz mais sentido, né? Tem pessoas que preferem simplesmente pegar isso aqui e colocar, né? Pegou aqui caneta, tem que colocar aquela caneta no tal lugar, beleza. Eu prefiro que você tenha essa consciência, que você entenda o que você está fazendo, o porquê, porque, né? Eu sou assim também e para mim faz muito mais sentido quando, de uma maneira leve, prática, né, você consiga aí colocar dentro dos seus ambientes aquilo que
é importante para você. Adianta, eu sempre brinco que a área da prosperidade é a área da ostentação. Eu posso chegar e falar para você, vai lá e coloca uma pirita, né? Falei aqui dos cristais, vamos falar sobre isso. A pirita é um cristal que parece ouro, tá? E é até chamado de ouro dos tolos. Aí eu pego e falo, vai lá e coloca a pirita dentro da sua área da prosperidade, que você vai sentir muito mais prosperidade, mas aquela pedra ali, ela não fala nada para você. Ela te lembra ouro, tá? Mas talvez você nem goste tanto de ouro assim. Já se fosse uma peça, um artesanato, algo que você ganhou, algo que tem um sentido, um valor para você, quando você olhar para aquilo, vai ter muito mais serventia aquilo, você olhando aquilo e identificando, colocando intenção, gente. Feng Shui funciona muito porque a gente está ativando ali o tempo inteiro com o nosso olhar, tá? E talvez você seja do time que goste só de coloca tal coisa e tá tudo bem, né? A gente também tem listas de coisas que a gente pode colocar, mas a melhor forma, na minha opinião, é que você consiga identificar cada um desses itens para trazer para sua casa. Imagina que legal você colocar aí um quadro que você ganhou de uma pessoa e que você sabe que ele é um quadro assinado, né? Que tem aí toda uma coisa legal na tua área da prosperidade ou na tua área de sucesso, por exemplo, né? Quando você tem consciência que aquela pessoa é uma pessoa famosa, você pode pôr na tua área de sucesso. Olha que coisa legal, né? Quando você precisa trabalhar o seu reconhecimento, quando você precisa trabalhar o seu relacionamento, e amanhã a gente vai falar sobre o Baguá, um pouco sobre isso, e você vai entender aí o porquê que é tão interessante a gente trazer cada item desse para dentro do seu espaço, tá? Mas tudo isso que a gente traz para dentro dos espaços faz com que o nosso chi da casa melhore, tá? São coisas que vêm aí durante muito tempo. E quando a gente tem conexão com cada uma dessas peças, com cada um desses espaços, isso melhora muito o nosso próprio chi, né? E aí é uma troca. Por isso que a gente tem essa troca de energia entre o espaço e entre a pessoa. Acho muito importante vocês compreenderem isso, porque não é uma mágica, né? É simplesmente aí algo que pode ser explicado e que a gente consegue identificar em nós mesmos. Não existe aquela sensação assim de aquele dia que você está muito cansado, muito triste, e você chega na sua casa e te dá uma sensação assim de meu Deus, que coisa boa, cheguei na minha casa. Ou você vai tomar um banho, por exemplo. Coisa mais gostosa do mundo é tomar banho, né, gente? Quando a gente tá muito cansado, assim, teve um dia ruim. E isso acontece com todos. Você vai ali para baixo da água e tem aquela sensação gostosa da água caindo, né? De entrar dentro do seu espaço, de ir para baixo das cobertas na sua cama, no seu sofá. Isso tudo porque a casa, ela acolhe a gente, ela traz essa sensação, né? A nossa energia, a energia das pessoas que a gente ama, tá ali nesse local. E faz com que a gente se sinta muito melhor. Quando a gente tem uma troca boa, né? De experiências, de trazer aí coisas que a gente ama para o nosso espaço, a gente vai se sentir dessa forma. E por isso é tão importante que os nossos espaços estejam sempre harmonizados. Entende aí? Qual que é a mágica da coisa? Por que tudo acontece quando a gente aplica o Feng Shui? Né? É bem bacana, é bem bacana. A casa nos acolhe, né? E quando nós temos mais consciência disso tudo, quando a gente vai limpar a janela, por exemplo, e você entendeu, como eu falei aqui no começo, as portas, por exemplo, elas falam, porque elas são simbologias da boca, mas as janelas vêm, porque elas são simbologias do olho. Então, você precisa aí resolver alguma coisa, você precisa entender melhor aquilo. Quando você limpa suas janelas conscientemente e olha, né, para aquele espaço limpo e tem a sensação de que aquilo vai te ajudar, é muito mais poderoso do que quando você só mandou alguém limpar a sua janela, né? Ou quando você mesmo só limpou ali por estética. Imagina, você tá como se você estivesse tirando a neblina dos seus olhos, limpando as suas janelas. E olha aí a dica para quem não é de limpar a janela, gente. As janelas são
os olhos, né, da casa, e isso faz com que a gente enxergue melhor. E outra coisa que a gente também não deve fazer é obstruir, tá? Não vou falar para vocês, não coloque dentro, não coloque nada. Não, a gente deve conseguir ver o melhor possível ali, né, para conseguir compreender o que está acontecendo ao nosso redor, fora, né? Isso é muito importante. Quando a gente se posiciona da maneira correta, né? Quando a gente cuida do nosso quarto, a gente está cuidando da nossa intimidade, não só física, não só com seu parceiro, com a sua parceira, a nossa intimidade, é o nosso local mais íntimo, né? Então, cuida com consciência do teu espaço, que isso vai sempre ser muito mais positivo. Então, o nosso exercício de hoje, estamos chegando aqui no final da nossa aula e eu separei um exercício. Se você não assistiu o vídeo de ontem, é bem importante que você assista. A gente vai ter aqui um sorteio ao final desses dias, um sorteio de um curso Feng Shui é Fácil, tá? Eu estou relançando esse curso que para mim é o meu bebezinho, eu gosto muito dele, onde eu trago ali muita coisa bacana sobre Feng Shui, de uma forma leve, de uma forma fácil, né? Essa é a proposta do curso, mas para você se conectar cada dia mais com o seu espaço. Hoje não é dia de falar ainda sobre ele, então não vou ficar aqui babando muito, tá? Mas a ideia é que você consiga se conectar. Então, o nosso exercício de hoje é o quê? Você vai parar e você vai olhar o seu espaço, tá? E você vai identificar que tipo de pessoa moraria aqui. Esse local aqui, ele tá correspondendo ao que eu sou hoje? Ele corresponde àquilo que eu quero ser na vida? E aí você pode fazer um texto ou você pode colocar 3 palavrinhas, tá? Eu quero que você escreva isso, não é no celular, é escrever. Arruma uma caneta, arruma um papel, porque tem gente que mal tem isso em casa mais, né? Arruma alguma coisa e escreva, porque isso aí ajuda também você fixar, certo? E você vai com 3 palavras, ou, se você for uma pessoa que escreve mais, qual é o diagnóstico da sua casa? Como está a sua casa hoje? Né? O que você precisa, assim, que você olha e você fala, isso tá bom, mas pode melhorar em tal coisa, né? Ou, por exemplo, tem harmonia, tem bagunça, tem, sabe? Você vai numerando assim, 3 palavras ou uma frase, né? Você vê aí como você vai fazer e você vai anotar isso e vai tirar uma foto para mim e vai mandar. Às vezes, se você não quer colocar uma coisa muito pessoal, né? Já toma cuidado porque depois você vai tirar foto. Aí você só marca algumas coisas ali ou você coloca uma tarja, vê como você faz, pode riscar também. Para você me mandar, tá bom? Por onde que você me manda isso? Você vai marcar a hashtag Transformando com Feng Shui, tá? E aí eu vou seguir vocês nessa hashtag. Se possível, marquem no Instagram, @harmonizandoambiente ou no Facebook, tá? Porque isso facilita muito a entrega disso para mim. Porque às vezes, infelizmente, mesmo com a hashtag, a gente não consegue encontrar o conteúdo. Então, se você marca a página, isso facilita bastante, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre as áreas da vida, tá? Então eu fico muito feliz aí de trazer o Baguá, que é o meu queridinho aí, eu adoro falar sobre o Baguá. Amanhã vai ser uma aula bem bacana pra gente falar aqui um pouquinho mais sobre Feng Shui. Me conta se vocês estão gostando, né? Isso é bem importante aqui para eu continuar trazendo conteúdos bacanas para vocês, tá bom? Transformando com Feng Shui é a nossa hashtag e se você gostou, você pode compartilhar essa aula com mais pessoas, pode trazer mais pessoas para esse evento, que vai ser bem bacana, certo? Se você ainda não está no grupo, você ainda também pode entrar, o link está aqui na descrição, tá bom? Super beijo e até amanhã, gente!